Graça e paz, igreja. Amém. O Senhor colocou no meu coração uma palavra para a gente estar meditando, que fala sobre não se distrair. E tem muito a ver um pouco com o que as meninas trouxeram ontem do pense nisso, né? Do pense nisso, que é não sair do foco. E quando a gente se distrai, a gente sai do foco. Então você vai dizer para a pessoa que está do seu lado: não se distraia. Jesus tem um ministério na sua vida. E Ele vai cumprir os propósitos dEle, segundo o chamado que Ele tem para a sua vida. Vocês acreditam que você tem um chamado de Deus? E vocês acreditam que dentro desse chamado o Senhor tem propósitos para cumprir? A gente não pode se distrair. Nós precisamos estar no foco, queridos, porque os tempos são difíceis, mas a gente com Jesus, no difícil, as coisas fluem e a glória do Senhor se manifesta nas nossas vidas. Abram suas Bíblias, nós vamos hoje passear na Bíblia em Êxodo. Aleluia! Nós vamos estar ligadinhos, nós vamos abrir já no capítulo 7. A partir do 7, a gente vai até onde Deus mandar, segundo o que está escrito aqui no meu caderninho. É tempo de estar no foco, não se distraia. Existem coisas nas nossas vidas que o Senhor vai querer que a gente mantenha o olhar fixo nele, segundo o chamado que Ele tem para a sua e para a minha vida. E dentro desse chamado tem um propósito. E nós não podemos perder isso de vista, meus amores. Quando Moisés, a gente vai falar de Moisés e o chamado dele para tirar o povo do Egito. E ele se manteve firme, mas muitas distrações vieram na vida de Moisés para ele sair do foco. Moisés, desde o ventre da mãe dele, quando vocês estavam louvando aquilo que parecia ser impossível, eu fiquei lembrando. Talvez vocês não saibam, mas para eu nascer foi difícil. Quase eu morro. Isso quem contava era minha avó quando estava viva. Então Deus disse assim: para o homem pode ser sinal de morte, mas para Deus é manifestação de glória. Então eu estou aqui, aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser minha morte. Então hoje eu estou aqui para a glória de Deus, segundo o chamado. Então eu caminhei muito pelo mundo até hoje, até o momento que o Senhor me colocou no prumo dele. Mas isso foi uma decisão minha. Isso foi uma escolha minha. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que o Senhor chamou para eu e você fazer. Mas eu preciso decidir qual é a rota que eu quero traçar para que eu possa ser feliz. E não tem rota melhor, queridos, do que a rota de Jesus. Amém? Então Moisés, desde o ventre da mãe, ele foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel, que estava sendo escravizado. E aí vem a lei. Toda criança do sexo masculino que nascer tem que mandar matar, porque Faraó já estava se sentindo ameaçado, porque o povo egípcio estava em maior número, o povo judeu estava em maior número do que o povo egípcio. Então tinha mais guerreiros, se tivesse uma luta, tinha mais homens judeus do que egípcios. Então Faraó disse: mata os meninos, porque os meninos são o quê? Futuros soldados. E Deus, quando tem um propósito, por mais que Satanás esteja ao redor, com lançamentos de morte para mim e para a sua vida, desde o ventre da mãe, como aconteceu com a minha vida, Deus está dizendo: eu lhe boto numa manjedoura, boto no rio, ainda boto para viver com o inimigo, para você ter estratégia para sobreviver. E a gente não entende o que é que Deus está fazendo, mas Deus está dizendo nessa noite: eu chamei cada um de vocês com um chamado especial, segundo a personalidade de cada um, segundo com o coração de cada um, segundo com os dons e talentos que Ele colocou, mas Ele colocou para cumprir propósitos. E nós precisamos ser instrumentos na vida do outro. E Moisés foi chamado. Então as parteiras enganaram lá Faraó, deixou Moisés viver, foi colocado no Moisésinho, que a gente chama de Moisés hoje, né? Numa barquinha toda calafetada, e foi parar na mão da princesa, da filha de Faraó. E lá Moisés conheceu toda a cultura egípcia, toda a questão de usar ervas para a saúde, porque a cultura egípcia é um berço para o nosso conhecimento científico. E
ali naquele momento Moisés experimentou todo o seu conhecimento. Ele só não experimentou exercitar a eloquência porque ele não seria rei, porque ali não estava na sua herança. Tinha o filho do rei do Egito para dar seguimento àquela história dele ser rei depois do pai. Mas Moisés conheceu tudo. Eu acredito que era por isso que Moisés disse assim: oh Deus, eu sou um homem pesado de voz. Tem pessoas que dizem assim, que Moisés era gago. A Bíblia não diz que Moisés era gago. Ele diz assim: eu sou pesado nas palavras. Aí eu fiquei fazendo uma meditação hoje. Possivelmente, aqui segundo as minhas elucubrações, né? A gente pode viajar mesmo nas interpretações. Possivelmente, Moisés, como não teve essa habilidade de desenvolver a oratória, ele diz assim: como é que eu vou falar para alcançar o coração de Faraó, se eu não fui desenvolvido nessa habilidade? E aí ele escolheu Arão para poder estar acompanhando nesse processo. Mas não é isso que eu quero trazer nessa noite. Moisés, ele recebeu um chamado. E um chamado muito importante, meus amores. Um chamado tão profundo que foi para libertar o povo de Israel. Cada um de nós aqui tem um chamado dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, dentro da igreja. Cada um aqui tem um chamado. E esse chamado é você ser um instrumento de Deus para a libertação, para a salvação, para a transformação, para poder ouvir aquele que precisa ser ouvido. Qual é o seu chamado? Deus já mostrou para você? Tenho certeza que sim. Mas você já percebeu em Deus qual é o seu chamado? Eu ainda não, missionária Isis. Então abra o seu coração, porque Deus está dizendo: aquilo que você faz de bom, é isso que eu vou usar para o seu chamado acontecer. Entende, queridos? Deus é simples e a gente fica pensando umas coisas tão mirabolantes e tal. Deus me chamou para ser professora e é em cima disso que Deus me deu o dom de ensinar e hoje eu estou aqui pela misericórdia dele. Mas qual é o seu chamado? O que você tem de bom dentro da arte, dentro da ciência, dentro da sua eloquência, dentro da sua natureza? Eu achei interessante que uma certa feita, eu cheguei para os meus filhos e disse, a gente fazia hoje já estão adultos, cada um faz as suas escolhas, e a gente vai perdendo um pouco disso. Eu estava até me questionando diante do Senhor, mas o que foi ensinado, está lá no coração. Então a gente fazia o devocional em casa, e um dia eu disse assim, cada um aqui, o mais novo era o salmista, só trazia salmo, e ele sempre trazia uma meditação em cima de salmos, né? E o outro não, ele trazia de formas assim aleatórias passagens da Bíblia. E eu disse assim, hoje é o dia que o Senhor vai falar conosco o que cada um vai ser. Assim, nesse nível, assim, foi do nada não. A gente sabe que o Senhor, quando vai movendo as coisas, Ele move com um propósito. E quando meu filho mais velho, ele abriu a Bíblia, veio uma palavra chamando ele de pacificador. E quando o outro abriu a Bíblia, que é o mais resistente, o mais pimenta, que é Hugo, o Senhor chamou de profeta. Às vezes a gente não acredita, digo assim, meu Deus, meu filho Hugo, do jeito que é, tão contundente, o Senhor chamou para profeta. Ele chamou Paulo, e Paulo foi um excelente para Jesus. Por que não Hugo não pode ser um profeta? Eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus chamou você para um ministério. Mas não é um ministério que as pessoas vão lhe colocar ali naquela posição. É um ministério que Deus lhe chamou, que ele arde. Ele tem que arder no seu coração. Ele precisa arder, porque aí você sabe que esse é o seu chamado. Aí eu não gosto de fazer isso. Eu estou fazendo porque eu estou ajudando. Você ajuda no ministério. Mas o que é que arde no seu coração? Arde no seu coração botar o joelho no chão e orar pelas pessoas? Seu ministério é de intercessão. Arde no seu coração você pegar o violão, compor música e tal? Arde no seu coração você vai evangelizar com os louvores que o Senhor entregar na sua mão? Arde no seu coração você escrever poemas e você usar as redes sociais para botar os seus poemas evangelizando? É o seu ministério. Qual é o seu ministério? Porque todo ministério, ele tem um objetivo no final. A obra de Deus se cumprir na vida do outro, através das nossas vidas. Plano de salvação, amados. Plano de salvação. E Moisés foi chamado. E nesse ínterim que Moisés foi chamado, o Senhor falou com ele e disse, tira o meu povo do cativeiro e leva para uma terra que é prometida. Uma terra que emana leite e mel. Moisés, vamos tirar e levar para um lugar que eu vou mostrar para você.
Mas como é que eu vou conversar com o faraó, Senhor? Eu sou um homem de palavras pesadas, de língua pesada. Eu vou te dar Arão para poder te ajudar. Tudo que eu te falar, tu fala para Arão. E Arão vai passar para frente e tal. E Moisés foi para Faraó. Faraó, eu estou aqui porque Deus mandou o Senhor liberar o povo para que possa servir a Ele. Começa assim. Então, a primeira coisa que está lá no capítulo 7... Deixa eu pegar bonitinho aqui. Faraó, a primeira coisa quando Moisés falou com o faraó, ele endureceu o coração. Que nada, ninguém vai sair daqui não. Vocês são os meus trabalhadores. Vocês são aqueles que fazem os meus tijolos. Vocês são aqueles que trabalham para mim. Eu dou comida para vocês, vocês trabalham para mim. Em outro contexto, vocês são os meus escravos. E Deus não quer que ninguém seja escravo de ninguém. E tem pessoas que às vezes são escravas de coisas da mente. São escravas de situações, são escravas de comidas, são escravas de palavras. E ficam presas, ficam escravizadas. E Deus está dizendo nessa noite, eu não criei você, meu filho, minha filha, para ser escravo de nada. É nossa escolha. Ficar dependente daquela palavra que foi lançada sobre a nossa vida. E Moisés disse assim, o Senhor disse que é para liberar o povo, para a gente junto sair e servir a Ele. O faraó endureceu o coração. Aí Moisés disse assim, então vem praga, porque o Senhor não liberou, e o meu Deus disse que se não liberar, vem retaliação. Eu quero dizer para vocês que quando Deus nos chama para algo, a gente começa a enfrentar dificuldades e aí a gente desiste. Não vou mais participar daquele grupo porque eu estou ofendido com não sei quem. Mas o chamado é seu e você tem que estar ali. E você tem que viver aquilo ali para que a glória de Deus se manifeste, para poder o diabo sair daquele meio. Nós precisamos ter isso, consciência, queridos. E aí a gente desiste porque assim, eu não quero me envolver mais porque eu estou ofendido, porque eu estou ofendida. Sabe qual foi o único momento que Jesus se apartou do povo que queria pegar ele para matar? Porque ainda não tinha chegado a hora dele. Aí ele desviava. Mas quando chegou a hora dele, ele foi enfrentar. Nós precisamos ser maduros para enfrentar os nossos problemas e entender que Deus, nesse momento que a gente está vivendo os nossos problemas, a gente tem a força dele em nós para a gente enxergar e a gente avançar segundo o que ele manda a gente fazer, segundo o que ele manda a gente dizer. Não, eu não quero mais não, porque eu estou chateado, não vou me envolver mais naquilo não, estou fora. E Jesus está dizendo, mas eu lhe chamei para isso. Por que está se afastando? Por que está desistindo? Jesus, no final, vai cobrar. E aí a gente vai fazer que nem Eva e Adão. Vai dizer assim, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente que me enganou. É responsabilidade minha, é escolha minha. Nós precisamos aprender a enfrentar os nossos problemas. Muitas das vezes, hoje, o contexto social de hoje é desistir, porque as redes sociais estão dizendo assim, se não deu certo, parte para outra. O ministério é único. Se o seu ministério é X, não vá para o ministério Y não, porque você não vai fazer prosperar nem a sua vida e nem a vida do ministério. É muito importante a gente entender em que momento a gente está. Claro, como a gente pensa assim, numa história de uma resposta inflamatória, várias células estão trabalhando em cooperação, mas aquelas que são mais importantes para aquele momento, elas estão, trabalhando de forma específica. As outras cooperam. Mas no seu ministério, você pode ter cooperação? Pode. No ministério do outro, você pode cooperar? Pode. Mas aquilo que o Senhor te chamou para fazer, não se distraia. Diga para a pessoa que está do seu lado, não se distraia. O seu ministério, o seu chamado, quem lhe deu foi Jesus. E aí, amados, vem a primeira praga. A primeira praga, deixa eu ver, está tudo anotadinho aqui. Tem tanta coisa anotada, meu Deus. Foi a água que se tornou em sangue. Abre aí, Êxodo 7,16. 7,16, porque eu vou pegar só os pedacinhos. E lhe dirás o Senhor Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti dizendo, deixa aí meu povo para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Então Moisés foi a Faraó e Faraó endureceu o coração. Mas esse endurecimento de coração, e aqui eu quero chamar a atenção, é propósito de Deus.
As dificuldades que nós enfrentamos, as resistências que nós enfrentamos dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não é para desistir, não. É propósito de Deus dizendo assim, eu estou botando resistência para saber até onde você vai comigo. Você é forte em mim ou você é forte nas suas próprias pernas? Deus está dizendo nessa noite, é um propósito, é para te fortalecer, para que você possa preparar outros também. Porque vai chegar um tempo que a gente aqui, ó, dos cabelos brancos e pintados, vai ficar sentado. E vocês que estão aí, jovens, vocês vão fazer aquilo que a gente tem feito e mais ainda, com excelência maior ainda. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor vai sempre preparando soldados para deixar sempre na linha de frente. Vai chegar uma hora que a gente vai sentar e vamos ser os seus intercessores. E vocês vão continuar nessa batalha. Amém? E aí quando vem aqui, ó, para o verso 19 do capítulo 7, diz assim... E disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como no de pedra. Isso não convenceu o faraó, não. Porque os mágicos de Faraó também disseram, a gente pode fazer isso é só mágica. E eles também transformaram água em sangue. E isso manteve o coração de Faraó endurecido. Eu quero dizer para vocês que no momento que a gente entende que o Senhor tem um chamado para as nossas vidas e que esse chamado tem um propósito, as resistências, os problemas, eles começam pequenininhos e simbólicos. E depois, à medida que a gente vai avançando e perseverando, eles se tornam firmes, duros e às vezes até enganosos. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Aí veio... A água em sangue, o coração de Faraó continuou endurecido e Moisés disse assim, mas o Senhor disse para libertar o povo, deixar a gente ir para o deserto para servi-lo. Nesse momento, Moisés só fala para Faraó que é para servir ao Senhor. Mas na frente a gente vai entender que Faraó sabia exatamente o que era servir ao Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que Satanás e os seus demônios sabem exatamente o que é você servir ao Senhor. Ele sabe que na hora de servir, tem um comportamento que a gente tem que ter de servo obediente, de servo que sacrifica, porque lá na frente ele vai dizer, eu não vou deixar vocês sacrificar. Então, quando Moisés começa dizendo, ele diz assim mesmo, me chamou, o Senhor me deu a ordem, e eu estou aqui para obedecer a ordem. Será que nós estamos preparados, dentro do chamado que Deus tem para as nossas vidas, a gente obedecer a ordem de Deus? Em detrimento dos comentários do homem. Porque às vezes podem ser pessoas que sejam referência para a gente. E quando essas pessoas são referência para a gente, será que elas estão na mesma sintonia do Senhor? Umas sim e outras não. Faraó sabia o que significaria sacrificar. E vocês vão ver na artimanha de Faraó para enganar Moisés. Aí a segunda praga, aí foi para Faraó, veio e disse assim, tudo bem, vamos lá, vou pensar no assunto. E aí veio, Faraó não liberou o povo. E aí veio a praga das rãs. A praga das rãs, ela está em Êxodo 15, vamos lá? 8:15. 8:15 diz assim, vendo, pois, Faraó, que havia descanso, ou seja, o problema da água vermelha, da água com sangue acabou, agravou seu coração, ou seja, ficou mais enjoadinho, mais ríspido, mais duro, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Os meus magos mostraram que isso aquilo era uma mágica, eu vou continuar com meu coração duro, não vou deixar o povo ir embora, não. E aí veio a praga das rãs. Quando veio a praga das rãs, deixa eu mostrar, deixa eu pegar aqui, que está tudo anotadinho. Espera aí que eu vou fazer um mistério aqui. Marcar. Espera aí. É o didático do professor, viu, amados? Praga das rãs. Agora a gente vai ver o verso 19 do capítulo 8. Olha o que está dizendo aqui.
Verso 19. Então disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus. Imagine, Faraó já estava sendo sinalizado. É dedo de Deus, porém o coração de Faraó endureceu e não ouvia como o Senhor tinha dito. Então eu quero falar para vocês que no momento que a gente entende, quando Deus tem um chamado para as nossas vidas e dentro desse chamado tem um propósito, nós vamos encontrar resistências. Endurecimento de corações. E nós precisamos analisar assim, ó. Isso é propósito de Deus para eu não desistir, para eu não me distrair, para eu continuar avançando. Mas é continuar avançando, queridos, entender que Deus chamou você para aquilo e você precisa ter amor por aquilo que você vai fazer para o Senhor. Não, Senhor, eu não estou entendendo não, Senhor. O Senhor me chamou para fazer e as coisas estão difíceis. Então é para eu desistir. Então eu estou enganada, meu Deus. Eu estou enganada, meu Deus. Deus está dizendo nessa noite: eu te chamei desde o ventre da tua mãe. E quando eu te chamei, eu dei a minha palavra que o chamado é esse. E você já entende qual é esse chamado. Tem um propósito em cima disso. Mas eu estou lhe preparando para ser um servo e uma serva forte dentro desse chamado. Não podemos ser um servo qualquer. É que nem você preparar o jovem quando se alista no exército e ele vai fazer aqueles treinamentos. Depois ele começa com treinamentos mais elaborados. Até um dia ele querer dizer assim: eu já tenho um treinamento de terra, agora eu quero soltar de paraquedas. Com a bomba na mão para largar lá não sei aonde. Trabalho de guerrilha. Então, à medida que a gente vai avançando com o Senhor, o tratamento dele para as nossas vidas, para sermos guerreiros espirituais, para vivermos o chamado, segundo o propósito que ele tem para as nossas vidas, a gente vai avançando em degraus. E nós estamos vendo aqui que diante dessas pragas, só tem endurecimento do coração de Faraó. Resistência. Eu quero dizer para vocês, não desanime com as resistências para o seu chamado. Diga para a pessoa que está do seu lado: não desanime com as resistências encontradas para você viver o seu chamado. Tem gente que desiste, queridos. E a gente não pode desistir porque a gente vai dar conta para Jesus quando ele voltar. Quando ele nos chamar, a gente vai dar conta. E vocês acham que eu não tenho as minhas lutas? Tenho. Tem coisas que o Senhor me chamou para fazer e eu ainda fico me dizendo: eu não sou capaz de fazer isso. Porque às vezes a gente tem medo de se jogar. E eu estou falando de mim. Eu digo: Senhor, isso aqui é muito para mim, Senhor. Mas o Senhor já usou a vida de várias pessoas para dizer um chamado que eu tenho para a minha vida que eu ainda não tomei posse. Eu tenho que correr atrás. Eu estou atrasada. Será que você também não está atrasado? Não está atrasada? Então, todos nós estamos passando pelo mesmo processo. Eu não sou melhor do que ninguém, então também eu vivo as minhas lutas. Amém? E aí, vem agora a praga dos piolhos. Êxodo 8:16. Tem assim, 8:16. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos e por toda a terra do Egito. E aí o povo começou a ter piolho. Piolho. Hoje a gente compra um negócio de um remedinho. No meu tempo, eu acho que tem pessoas que vão rir aqui. No meu tempo era Nelcide, que era uma latinha que fazia pac, que saía um pó, botava na cabeça e enrolava uma fralda. E a fralda tinha que ser branca para quando tirasse o Nelcide ver que os piolhos estavam tudo morto lá na fralda. Era assim. Então hoje, piolho, provavelmente lá no Egito, as mães sentavam e vai catar os piolhos na cabeça do menino, vão passar um sabão diferente. Foi uma coisa que eles conseguiram resolver. Eu quero dizer para vocês que o inimigo, ele vai tentar nos tirar do foco, nos distrair com coisas, com piolhos. Com coisas que a gente vai dizer assim: eu estou assustado com tudo isso. Estou preocupada, eu acho que eu não vou. E quando essa praga veio, o faraó disse assim: isso eu também consigo resolver. E olha só o que aconteceu. Continuou com o coração endurecido. Depois vocês leem, que eu estou pegando alguns pontos para a gente perceber que o endurecimento do coração de Faraó
A persistência de Satanás nas nossas vidas, a primeira pegada dele é: eu vou montar estratégia de resistência. A gente vai dando passo, daqui a pouco a gente encontra resistência. A gente dá outro passo, daqui a pouco a gente encontra resistência. É a primeira articulação de Satanás para fazer a gente desistir do chamado segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Resistência. Vocês estão percebendo o quanto o faraó tem endurecido o coração, resistindo a obedecer à voz do Senhor, segundo o comando de Moisés, através da vida de Arão? Resistência. Quando você perceber que aquilo que você tem para viver no Senhor tem resistência, você pode pensar assim: isso é passo de fé que eu tenho que dar para avançar em cima dessa resistência. É muito fácil desistir, queridos. É muito fácil. Hoje, as redes sociais dizem assim: não deu certo o casamento? Separa. E aí não deu certo aquela situação? Desfaz. E Deus está dizendo assim: cadê aquele povo que antigamente se preparava para uma guerra e dizia assim: eu vou até o fim? Não quero problema para a minha vida. Hoje a frase é essa: eu não quero problema para a minha vida. Queridos, vai ser inevitável sair um entra outro. Não tem para onde correr, porque no mundo nós vamos ter o quê? Aflições. E o Senhor está dizendo: rapaz, pega a visão. Estou falando aqui como um Deus assim. Pega a visão e caminha comigo. Porque se você caminhar comigo, você vai entender que essas resistências têm a minha mão para você crescer. E a gente não pode botar a culpa no inimigo. O inimigo pode ser instrumento, sim. Sabe por quê? Porque Jó, para manifestar a glória de Deus na vida dele, teve Deus dando a permissão a Satanás para tocar nas coisas dele e ainda tocar no corpo dele para ele ficar cheio de chagas, cheio de doença, para se coçar com caco de telha. Mas o Senhor disse: a alma dele não. Então tem coisas que o Senhor vai blindar, porque nós somos separados, nós somos escolhidos do Senhor. E Ele diz assim: eu posso permitir porque a bênção que eu tenho para ele, a bênção que eu tenho para ela, dentro desse ministério, requer mão forte, requer uma cabeça equilibrada, requer uma mente que tenha a mente de Cristo. E as mentes hoje, queridos, me perdoem a sinceridade, dentro e fora da igreja são mentes fracas, porque as redes sociais, elas estão manipulando e a gente desiste. A gente, na pandemia, as redes sociais disseram: toma o remédio tal. Não sei se vocês ouviram falar da ivermectina. Ivermectina serve para piolho, galera. Piolho e verme. Não foi provado cientificamente e o povo estava tomando ivermectina. E aí saiu uma pesquisa mostrando que as pessoas que usaram muito esse medicamento teve problema hepático. Para quem não sabe, todo e qualquer medicamento ou todo e qualquer chá, o princípio ativo do chá, vai para o fígado ser metabolizado e depois distribuir pelo corpo para o seu efeito, segundo o propósito que aquele medicamento tem. Aí a pessoa começou a tomar antes de ter um contato, já estou tomando, fazendo uso contínuo. Efeito que a gente chama de hepatotóxico. O fígado cansou de metabolizar de forma excessiva. É que nem pegar gente que não tem prática e botar para correr daqui, sei lá, uns 20 quilômetros correndo, sem parar, sem tomar um golinho d'água. Quando chega lá, a gente está morto. Então, o fígado não suporta. Então, às vezes, hoje, as redes sociais impõem coisas. Hoje, todo mundo sabe qualquer coisa na rede social. Todo mundo tem a sua sabência. Não vou nem chamar de sapiência. Ou a sua sabidez nas redes sociais. E elas conseguem contaminar. Elas conseguem fazer com que as pessoas... Rapaz, esse negócio faz sentido. Essa pessoa... Não, uma pessoa que é famosa... Uma pessoa que é referência na televisão, uma pessoa que é referência em tal coisa, eu vou seguir essa pessoa, porque o que ela está dizendo, a nossa referência tem que ser Jesus. A nossa referência. Sabe por quê, queridos? Porque na hora que a gente está numa rede social, Jesus, minha referência, essa referência da rede social é adequada para a minha vida? Ele vai dizer.
Então, quando a gente tem a nossa referência em Jesus, ele vai dizer, essa rede social aí não presta. Está te trazendo para um caminho de distração, para o foco que eu tenho, para o propósito que eu tenho, segundo o chamado meu para a sua vida. E a gente vai se dispersando. E aí veio a praga dos piolhos, já falei, né? A praga dos piolhos. E na praga dos piolhos também teve resistência. E quando a gente entende que essa resistência permanece, Faraó agora recebe a praga das moscas, que a gente vai no 8:20. 8:20, a praga das moscas. Disse assim mais o Senhor a Moisés, levanta pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí meu povo para que me sirva. E Moisés estava lá batendo na mesma tecla. Eu quero dizer para você nessa noite que quando a gente tem um chamado, a gente tem que bater na mesma tecla. O meu chamado é esse, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso ser fiel ao Senhor, porque embora eu não entenda nada, mas lá na frente eu vou compreender, porque eu persisti naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Moisés, não, o Senhor disse que a gente tem que ir para servir. E quando ele faz isso, já foi o papel. Ô, glória. Caiu. Ai. Joelho crocante, fez taco. Aí, quando a gente vem para Êxodo 8:28, olha só que interessante. 8:28 diz assim, então disse Faraó, agora não tem mais resistência não, agora tem o conhecimento de quem é o Senhor para manipular Moisés. Vou deixar vocês irem para que sacrifiquem ao Senhor. Moisés disse que era para sacrificar? Não, Moisés disse, deixe a gente ir para servir ao Senhor. Satanás sabe, queridos, que quando a gente se propõe a servir ao Senhor com fidelidade, tem sacrifício. Ele disse assim, podem ir para sacrificar ao Senhor, o vosso Deus, no deserto, somente que indo, não vá longe não. E ore por mim. Olha que bonitinho. Faraó, não vá muito longe não. Isso aqui é uma distração, queridos. Olha, eu estou permitindo, como rei, vá, se reúnam, vá sacrificar, mas não vá muito longe não. Mas o Senhor determinou o lugar que ele tinha que chegar. O Senhor determinou o lugar que nós temos que chegar. E o inimigo está querendo que a gente fique no meio do caminho. E no meio do caminho nós podemos ser enganados. E Moisés disse assim, na dica de nada. O Senhor disse que é para a gente, tem um lugar para a gente ir, a gente vai sacrificar, mas a gente vai para um lugar que o Senhor determinou. Faraó sabia exatamente por quê. O inimigo sabe onde Deus quer nos colocar. Ele quer nos colocar num ponto de honra. E Satanás quer fazer com que essa honra seja transformada em vergonha. E por isso ele inventa distrações para as nossas vidas. Eu deixo você ir, mas fica por aqui pertinho. Aqui pertinho. Não dá para sacrificar aqui pertinho, não. Eu estou sendo tão legal. Aproveite e ore por mim. Olha o engano. Olha a distração. Moisés poderia ter recebido isso, a gente vai lá servir ao Senhor, vai sacrificar, de repente, aqui pertinho, não quero mais briga, vou aceitar essa condição. Quando o povo dos trabalhadores, seja lá de que classe for, motorista, professor, povo da área de saúde, entra em greve. Eu não sei se vocês já repararam isso. A nossa greve é que o nosso salário seja aumentado em 30%. Aí o povo vai para a rua, faz aquele estardalhaço todo. Aí vem a negociação na mesa, 10%. A gente aceita. É melhor do que nada. Deus não quer que a gente aceite qualquer coisa. Deus, ele tem 100% de vivência em fé, de glória em glória, de vitória em vitória para as nossas vidas. E Faraó sabia que se eles fossem para um lugar distante sacrificar o Senhor, a manifestação da glória do Senhor ia ser tão grande que eles não iam ter mais poder para poder escravizar o povo. Satanás quer escravizar o povo de Deus, enganando com frases bobas, usadas na Bíblia, queridos. Satanás, quando foi tentar Jesus, ele tentou também com a palavra. E nós precisamos estar no foco. Para que o Senhor te chamou? Qual é o seu chamado? Você está desistindo? Eu quero dizer para você nessa noite, não desiste não. É tempo de resistir. Resistir às interferências do inimigo sobre as nossas vidas. Teve um tempo que eu pensei em desistir.
das redes sociais, porque todo mundo sabe que meu Instagram ele é só evangelístico. Eu disse assim, Senhor, eu vou desistir. Porque as pessoas não estão entrando, não estão ouvindo. Sabe o que foi que o Senhor me disse? Continue, porque não é pelo que entra para poder assistir, mas é quem ouve e depois dissemina. Você não precisa saber o que está acontecendo. Entende, queridos? Tinha vaidade no meu coração? Tinha. Eu quero ver quantas pessoas vão entrar. Que delícia. Não é isso que o Senhor quer. Aí o Senhor começa a tratar a gente. Trata. Eu disse assim, aí teve um dia que não entrou ninguém. Eu fiz assim, Senhor, não importa, pode entrar um, pode não entrar nenhum, mas a gravação vai ficar lá, o tema vai ficar lá, e eu vou fazer o teatrinho como se eu estivesse conversando com as pessoas. E ainda digo assim, você que está ouvindo depois essa live, lá, e começo. Sabe por quê, queridos? Não sou eu, não é você, mas é aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer segundo o propósito para a vida do outro. Não é para gente, nenhum pé de manga, nenhum pé de abacate, nenhum pé de graviola, nenhum pé de fruta nenhuma. Dá para ele mesmo, é para o outro. Nós fomos gerados com um ministério, com um chamado. Coisa mais linda quando o seu coração arde por aquilo. Meu Deus, meu coração arde por isso. Meu coração arde, queridos. Quando chega segunda-feira, eu paro tudo, eu fico... Sabe? Meu Deus, é a hora de colocar a voz do Senhor no ambiente das redes sociais para que vidas sejam alcançadas. E o Senhor sinaliza. Pessoas que não têm nada a ver comigo, elas entram e a gente fica sabendo. Eu digo assim, meu Deus, mas é o propósito de Deus usando a minha e a sua vida para alcançar vidas. Quando a gente entende isso, o nosso coração se alegra, a gente tem prazer, a gente tem uma felicidade de dizer assim, Senhor, que delícia que eu estou lhe servindo e eu estou entendendo que é desse jeito que o Senhor quer que eu faça. E a gente precisa ter o nosso coração ardendo com relação a isso. E à medida que a gente vai vivendo isso, meu Deus, a gente começa a perceber o quanto o Senhor se agrada de nós e vai nos dando livramentos que a gente nem sabe. Que a gente nem sabe. Deixa quieto. Essa parte eu não posso dizer, não. São coisas que eu estou vivendo com o Senhor. E aí o faraó disse assim, ore por mim. A gente precisa ficar atento. E não deu certo. Moisés disse assim, não, eu vou para o lugar que o Senhor me mandou. Quando o Senhor mandar você fazer uma coisa e você tenha certeza que é no Senhor, vão chegar pessoas para poder te tirar do foco. Não está vendo, menino? Deus não está nesse negócio, não. Olha, se eu fosse você, eu não ia. Sabe por quê? Porque é muito perigoso. Você não está preparado, você não está preparada. Vamos ficar por aqui, fazer uma oração por aqui mesmo? Não é assim que funciona. Tem pessoas aqui que o Senhor chamou para ministério de libertação. Cadê você que não se colocou diante de Deus? Tem pessoas que o Senhor chamou aqui para o ministério da pregação da palavra. Um evangelista. Cadê você que não se apresentou diante de Deus? Ah, mas lá na frente só tem a missionária Isis, só tem os pastores convidados, os pastores da igreja, ninguém mais ministra. Meus amados, se coloque na posição e Deus vai honrar você para aquele chamado que você tem. Tem pessoas aqui que têm chamado de cura. Cadê você que não se apresentou diante do Senhor para o ministério da cura? Ah, mas eu estou machucado, eu estou machucada, eu estou ofendido, eu estou ofendida. E é por isso que eu dei uma paradinha para poder as pessoas se consertarem e eu poder voltar. Engano. Sabe por quê, queridos? Porque não são as pessoas, é você e Jesus. A gente tem que dar conta para Jesus. Jesus engoliu tanto sapo. Por que a gente não pode engolir uma lagoa inteira junto? A gente tem que experimentar essas coisas difíceis, porque no momento que a gente está na academia malhando, fortalecendo o músculo dos braços, a gente é capaz de pegar uma caixa de supermercado com mais peso e ainda sabe como é a posição certa para poder não ofender a coluna e tal, porque a gente está sendo preparado na academia para pegar esses pesos. Jesus diz assim, eu estou botando vocês para malhar espiritualmente para receber a bênção, porque senão ela pode escapar das suas mãos, das minhas mãos e das suas mãos. Jesus não quer isso. Ele quer que você cresça.
na graça do Senhor. Ele quer derramar poder sobre a sua vida. Mas a gente precisa ter essa intimidade com o Mestre de uma forma tão plena, tão profunda. Chorar na presença. Quanto tempo tem que você não chora na presença do Senhor? É só porque eu estou passando por dificuldade que eu vou chorar na presença do Senhor? Chore adorando ao Senhor. Chore adorando ao Senhor. Sabe, a gente atrai a presença de Deus com as nossas lágrimas de adoração. Não pode ser só lágrimas de sofrimento, é lágrimas de adoração. Atraia a presença do Senhor. O Senhor está me consertando, sabe por quê, queridos? Porque a gente passa a entrar numa zona de conforto. Eu tenho que sair dessa zona de conforto também. Porque eu não posso mais ficar desse mesmo jeitinho. Olha, missionária, está na escala para ministrar. E aí eu só me preparo naquele dia? Não, são todos os dias que eu tenho que estar preparada. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é minha espada para eu repreender o inimigo. Se ela estiver cravada no meu coração, eu vou saber vencer. E queridos, leve isso no seu coração. Isso é dito todas as vezes, a maioria das vezes que homens e mulheres de Deus vêm aqui no altar ministrar. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue, não são contra pessoas que podem estar numa fragilidade espiritual. A nossa vida, a nossa luta é contra o mundo espiritual que se manifestam nessas pessoas para nos atormentar. E a gente não vai ter compaixão? A gente não vai ter paciência? Mas a gente também precisa saber se posicionar com autoridade na presença do Senhor para viver o ministério. Será que tudo que você tem vivido ao longo... Quem é que tem 15 anos aqui? Alguém tem 15 anos? 15 anos de idade, meu irmão. 15 anos de idade, 16, 18. 18. Não, Ju tem quanto? 14, é o menorzinho assim, é mais menorzinha de Jesus. Vocês acham que com 14 anos, Jesus já não falou com ela, já não moveu o coraçãozinho dela para um ministério? Já. Só ela sabe, porque ela se dispôs. Mas se ela não se dispôs, ela não vai saber. Então não tem nada a ver com a idade não, queridos. Tem a ver com disposição diante do Senhor para entender o que o Senhor quer. Porque a gente vê aí nas redes sociais dizendo, criança de não sei quantos anos de idade está ministrando, está curando, está libertando, está fazendo e acontecendo. Como você se dispõe ao Senhor, é como na intensidade Ele vai te usar. E os propósitos vão sendo cumpridos. Mas, quanto mais dado, mais... A gente tem medo dessa parte. Tem medo. Quanto é mais dado, mais é cobrado. Sim. Mas você não quer? Se você receber uma grana preta de uma herança, você vai ficar desesperado? E agora o que eu vou fazer? Você pensa lá o que vai fazer. Eu vou pagar minhas dívidas, eu vou viajar, eu vou fazer... Mas na inocência, não pense em fazer um investimento. Aí perde tudo. Aí no final você vai ser cobrado lá que as dívidas todas voltaram. Quanto mais é dado, o Senhor também acrescenta sabedoria para que no momento que você for cobrado, você entregar ao Senhor da forma correta, da forma santa, da forma coerente, da forma que abençoa a sua vida e você é testemunho lá fora. Vamos lá, vamos caminhar, porque é 8h30? Ah, então glória a Deus. Até meia-noite a gente termina. Eu gosto dessa conversa, eu acho bonitinho, mas a gente não vai até meia-noite, não. Então, queridos, vem a praga da peste dos animais. Vamos lá, Êxodo 9:1. A praga da peste dos animais diz assim, depois o Senhor disse a Moisés, porque Faraó disse assim, eu fico aqui por pertinho, não vai longe não, ore por mim. Aí Moisés disse, nada a ver, não vai não? Praga da peste dos animais. Depois o Senhor disse a Moisés, entra a Faraó e diz-lhes assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. O Senhor, Ele está me dizendo aqui no meu coração, Ele não muda o propósito dEle. Não muda. Ele quer o povo dele para servir aqui, está batendo na mesma tecla. Deus está dizendo nessa noite, o meu propósito para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, não muda. A gente aqui muda, mas eu acho bonitinho que no final Deus vai conduzindo a gente, que anda para lá, anda para cá, e no final a gente entra no prumo do Senhor. Porque às vezes não tem tempo de correr, meu Deus. O propósito de Deus, ele não muda.
Porque Deus, ele é fiel na sua palavra. E ele vai cumprir até o fim. E aí, no Êxodo 9:1 diz isso, né? E vem a praga da peste dos animais. Todos os animais cultivados, mantidos, alimentados do povo do Egito, morreu. Só ficaram os animais do povo de Deus. Queridos, o Senhor mantém a sua provisão, mesmo quando você encontra resistência diante do seu chamado, segundo o propósito que Deus tem para a sua vida. Não é tempo de desistir. Não é tempo de se distrair. Muitas coisas vêm e vai tentar tirar a gente do foco no Senhor. Deus usa a vida da gente em qualquer área. Se você gosta de cozinhar, você é um abençoador de vidas. Eu gosto de reunir as pessoas para dar comida. É um negócio meu e do meu marido. Dar de comer. Por conta de uma história que a gente teve de dificuldade de ter passado fome. Então, quando a gente reúne, a gente quer comer. Se alguém for lá em casa, eu vou oferecer comida o tempo todo. Porque eu quero ver as pessoas se alimentando. Aí todo mundo vai dizer, me convida, irmã. Convida. Vamos marcar um momento. Sabe por quê? O nosso contexto hoje, meu e de meu esposo, é de servir. É de dar, porque a gente teve uma dificuldade, mas meu marido não é crente, confesso em Jesus. Ele precisa confessar Jesus, mas a natureza dele já está sendo forjada para um crente verdadeiro. E eu louvo a Deus por isso. Mesmo que seja na última hora de morrer, que ele diga, eu recebo Jesus como meu único suficiente Salvador, ele foi instrumento de Deus aqui na terra. Mas eu sempre digo assim, Senhor, que converta logo para a gente sair por aí fazendo a obra, porque ele tem o ministério da misericórdia, queridos. Eliseu conhece Altemar. Ele é de coração bom. De coração bom. Porque Deus fez ele assim. Mas também tem um momentinho que é abençoado, né? Ninguém é perfeito. Então, aí vem a praga da peste dos animais. Todos os animais de Faraó morrem e só ficam os animais do povo judeu. Sabe o que é isso, queridos? O Senhor está cuidando da nossa provisão. Quando a gente se posiciona a entender qual é o nosso chamado, segundo o propósito de Deus para as nossas vidas, Ele é a nossa provisão. Ele não deixa nada nosso ser consumido, mas Ele quer de nós uma fidelidade para esse chamado. Então, corra e entenda qual é o seu chamado, o chamado de Deus para a sua vida, segundo o propósito que Ele tem dentro desse chamado. Aí, quando chega em Êxodo 9:7, diz assim, e Faraó enviou para ver, e eis que todo o gado de Israel não morreu nenhum. E aí o coração de Faraó se endureceu de novo. Imagine, nossa trajetória, queridos, dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a gente sempre vai encontrar resistência. Pode ser resistência com palavras de pessoas, pode ser resistência com situações, pode ser resistência com portas fechadas, mas o Senhor está dizendo, eu estou permitindo porque eu quero lhe fortalecer, porque grandes coisas lá na frente eu vou lhe entregar. A gente precisa ter esse foco, tem lá na frente, porque lá na frente o Senhor vai dizer assim, Isis, está aqui o que está escrito sobre sua vida. Eu vi aqui, disse assim, você teve medo, não foi, minha filha, daquele chamado? Que bom que você resgatou a tempo. Já pensou se eu não resgatar? Eu tenho que me posicionar, queridos. Porque na hora que vier a boa lista do Senhor para a minha vida e para a sua vida, Ele vai saber exatamente o que vai cobrar de nós. Nós não estamos passeando na terra. É claro que nós queremos ter bons empregos, queremos ter uma vida boa, queremos ter as nossas casas, queremos ter um veículo para se locomover. A gente quer ter tudo isso, não estou condenando, não. Mas o que é mais importante? Servir ao Senhor. Entender o seu chamado. E aí as outras coisas vão sendo o quê? Acrescentadas. Porque é assim que o Senhor trabalha, amém? Então teve resistência de Faraó. Diante da resistência de Faraó, agora vem a praga das úlceras. E o Senhor está sempre dizendo assim, eu sempre vou estar junto de você, e quando o inimigo se manifestar, eu tiro um pouquinho da força dele, mas você precisa permanecer. Você precisa permanecer e não se distrair com as coisas que o inimigo está fazendo para te tirar do ministério. E aí veio a praga das úlceras. Êxodo 9:8. Praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, tomai os punhos,
cheio de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, e por toda a terra do Egito. Já vem outra praga. Queridos, eu quero dizer para vocês que como Deus cuida da gente, na hora que o inimigo se levanta e a gente permanece, não se distrai, não pensa naquilo que está sendo dito pelo inimigo, ele está dizendo, estou tirando um pouquinho da força do inimigo, porque você está perseverando. Você percebe que toda hora vem uma praga para o Egito? Para quê? Para quebrar as forças de Faraó, mas para fortalecer a nossa vida espiritual, para entender o que a gente tem que fazer como chamado. Não podemos desistir, não podemos nos distrair. E aí vem as pragas das úlceras. E aí no verso 12, diz assim, do capítulo 9, verso 12, Isis. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu o que o Senhor tinha dito. E continua. Queridos, é uma coisa impressionante. Às vezes a gente acha que Satanás tem várias artimanhas, mas ele só tem uma única. Vocês estão vendo aqui que é só endurecimento de coração? Só endurecimento de coração. E aí a nossa interpretação vem, Satanás fez isso, Satanás fez aquilo. Ele sempre vai fazer do mesmo jeito, porque ele não é estratégico igual o Senhor. Ele não tem variedades. Ele age sempre do mesmo jeito. Mas nós, quando passamos pelo problema, a gente enxerga um outro jeito que Satanás está fazendo. E é só resistência, só resistência, só resistência, só resistência, para poder fazer com que a gente desista, desista, desista e desista. E o Senhor, ele vai ali movendo o mundo espiritual, dizendo, filho meu, filha minha, não se distraia. Eu lhe chamei com um propósito. Permanece firme, porque no mundo espiritual eu estou enfraquecendo os seus inimigos. E Moisés permaneceu até o fim. Amém? Então, aí continua a resistência de Faraó. E aí, o que é que vem? A praga da saraiva. Chuva de granizo. Você vê que com o passar do tempo, Faraó vai enfrentando várias situações difíceis e nem todas fazem ele desistir. No mundo espiritual, com nosso comportamento, a nossa posição de fé, nós podemos contribuir para o enfraquecimento de Satanás e o Senhor completar a boa obra, eliminando ele da nossa vida. Mas eu preciso ter a minha atitude de fé. O inimigo, ele se levanta sempre, queridos. Mas ele se levanta e ele só cai quando você se posiciona. Não adianta você dizer, o inimigo se levanta, mas ele tem que cair. E cadê você na posição? Ele só vai cair quando você se posiciona, entendendo qual é o seu chamado, segundo o propósito de Deus. Eu estou sempre repetindo isso porque eu quero que fique guardado no seu coração. Amém? Então aí você se posiciona e diz assim, Deus não quer que eu desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ele quer que eu seja forte, corajoso, não desvie para a direita nem para a esquerda, mas permaneça na palavra, porque Josué recebeu essa palavra e disse, se você fizer isso, eu lhe farei prosperar. Josué recebeu essa palavra do Senhor e essa palavra é para nós nessa noite. Talvez aqui hoje você esteja desanimado, desanimada, achando que estou achando isso tão sem graça. Está nesse ambiente, não estou fazendo nada. Você não está fazendo nada porque você não quer. Você não está fazendo nada porque o seu coração está duro, igual de Faraó. Você não está fazendo o que você tem que fazer porque você está machucado, e Deus está dizendo assim, eu não lhe fiz nada, vem me servir e eu vou transformar todas as coisas. Precisamos nos submeter, amados. E aí vem a chuva da saraiva, no 9:22, daqui, então o Senhor falou a Moisés, estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. Chuva de granizo. Quando a gente tem as notícias no jornal, né, que teve chuva de granizo lá no sul, que isso é muito comum, a plantação vai toda embora, queima tudo. Quem já mexeu aqui com gelo seco? Ele queima. Se você deixar ele em contato, ele queima. A gente, quando eu estava fazendo minha pós-graduação, a gente trabalhava com nitrogênio líquido. Era um medo de se pelar, porque se aquele negócio botasse lá no braço,
Comia a luva e comia o couro também. Era queimadura. A gente fica achando que queimadura é só coisa de fogo, né? Não, mas a baixas temperaturas, ela também pode queimar. Então, guarda isso aí no coração, isso é ciência. E Faraó agora engana Moisés com falso arrependimento. Olha o verso 17 do capítulo... 27 do capítulo 9. 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: essa vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor para que baste, para que não haja mais trovões de Deus e nem saraiva. E eu deixarei vocês irem para não ficar mais aqui. Engano. Porque Faraó queria resolver o probleminha dele. Tem momentos nas nossas vidas, queridos, que Satanás se afasta. Mas Deus está de olho, viu? Quando ele se afasta, parece que as coisas começam a se acalmar, né? Daqui a pouco ele volta de novo. Mas Deus, ele está no controle. Nesse momento, o Faraó está dizendo assim: oh, eu pequei, Moisés. Olha as palavrinhas de engano. Pequei, por favor, ore aí para que as coisas voltem ao normal. Eu vou deixar vocês irem. Palavras de engano. E às vezes a gente, dentro do nosso ministério, daquilo que Deus chamou a gente para fazer, a gente ouve palavras que podem ser enganosas. E ele está dizendo aqui: eu pequei, um falso arrependimento. E naquele momento Moisés, todo compassivo, entendeu, recebeu aquilo. Porque a gente tem que entender, dar oportunidade. Isso é uma questão de vida mesmo, do dia a dia. A gente tem que dar a oportunidade de acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo. Mas, no bom momento, o Senhor revela o que está oculto e diz o que é verdade e o que é mentira. A palavra de Deus diz, eu não sei onde é que está, que diz assim: é necessário que venham os escândalos para que os santos se manifestem. Entende? Se não me engano, está lá para Coríntios, uma coisa assim. Mas essa palavra é muito forte. É necessário que venham os escândalos para que os santos se manifestem. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso também. Falsas religiosidades. Faraó ali estava numa falsa religiosidade, dizendo que estava arrependido. Por favor, e aí ao Senhor. Eu sei que ele é poderoso. Ele sabia que Deus era poderoso, porque ele estava experimentando um monte de praga. E tudo estava sendo resolvido porque foi a mão de Deus. Mas os subalternos de Faraó disse assim: o senhor não está percebendo que isso aqui é o dedo de Deus? Satanás vê que o dedo de Deus está sobre as nossas vidas, mas ele não desiste, porque ele está esperando uma oportunidade para a gente dar uma brecha, ele entrar com tudo e acabar com a nossa história. E a gente precisa ficar atento. Aí agora, com essa conversa de Faraó, não deixou ninguém ir. Moisés abriu a guarda, não deixou ninguém ir. Aí Moisés disse assim: não vai deixar não? Praga de novo. Aí vem a praga dos gafanhotos. Capítulo 10, fala toda sobre a praga do gafanhoto, mas eu quero chamar a atenção do verso 10, versículo 7, que diz assim: e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nós há de ser polaço? Até quando, Faraó, a gente vai ficar suportando essas coisas de Moisés? Deixa aí esses homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabe que o Egito está destruído? Faraó, olha ao redor, bicho morreu, planta morreu, água ficou vermelha. Quanta coisa aconteceu, você não está vendo que o Egito está destruído? Mas Faraó não queria saber disso, não. Satanás está vendo que está perdendo na nossa luta contra ele, porque estamos no Senhor, mas ele não desiste, ele vai até o último fio que ele tiver de possibilidade de nos detonar. E Faraó disse assim: não quero saber não, vou continuar na minha dureza de coração. E aí, no verso, cadê Jesus? Verso 8 ao 11, diz assim, aqui do capítulo 10, tá? Verso 8 a 11 diz assim: então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Isso Faraó dizendo para Moisés e Arão. Olha outro engano, agora já estava tendo negócio de uma conversinha, de enrolação. Já não tem mais resistência, está começando agora a conversar para poder... Conversa do engano, cuidado com a conversa do engano. Ide, servir ao Senhor vosso Deus. Mas a propósito, quem é que vai? Quais hão de ir?
Aí Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, nossos filhos, nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque é festa que temos para o Senhor. Quando ele disse que é com tudo, o Senhor, quando nos chama, ele quer que a gente vá com tudo, mas Satanás quer tirar a possibilidade das coisas que ele tem para nós fazermos, para fazer pela metade. Aí, continua. Então lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vou deixar... E os vossos filhos, olhe, desculpe, voltando. Como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai para que há mal diante dessa face. Mas não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Por isso é o que pediste. Os lançaram à face de Faraó. Ninguém vai, só vão os homens. Faraó disse assim. Vocês podem ir, não querem ir para um lugar longe onde o Senhor mandou? Vão lá, sacrifiquem. Mas a família fica segurando. Às vezes, Satanás mexe na nossa família para que a gente não avance no ministério. Às vezes, Satanás mexe dentro da nossa casa para que a gente enfraqueça e deixe de fazer a obra de Deus. Queridos, a palavra do Senhor diz assim, que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. E essa palavra a gente precisa trazer para o nosso coração, sabendo que Ele é providência, Ele é socorro presente na angústia. Por que você vai desistir? Por que você vai se distrair? O Senhor está dizendo, persevera porque está chegando a 10ª praga e o inimigo vai ser destruído. Pode ir, mas só vão os homens. Vão lá, sacrifiquem e voltem. Mas ele não concordou, não. Ou vai todo mundo com os nossos pertences, ou não vai ninguém. E aí, como o Faraó resistiu, vem a próxima praga, que é a praga das trevas, que está lá em Êxodo 10, 21. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão as trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. 3 dias de treva. Não tem sol. Imagine. Tem gente que gosta de dormir há 3 dias numa boa, né? Mas não tem sol, não tem plantação para poder produzir os frutos, compromete a fotossíntese, não tem produção de vitamina D. O sol ele é muito importante para as nossas vidas. A luz é muito importante para as nossas vidas. A nossa luz é Jesus. O sol pode até faltar, mas a nossa luz para prosseguir é Jesus. Então, Faraó ficou incomodado com isso também. Mas, ele coloca aqui, em Êxodo 10, 24. Olha que só que Faraó fala. 24. Então, Faraó chamou a Moisés e disse, vai, servir ao Senhor. Somente fique aqui as ovelhas, as vaquinhas. Vão também convosco toda a família. Ele já mudou o discurso. Tudo bem, não quer ir a família, vai, mas as ovelhinhas, os bichinhos, ficam tudo. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? O Senhor, Ele quer que a gente sirva a Ele, mas também sacrifique. Ele sabia que se o povo levasse os animais, tinha sacrifício ao Senhor, e esse sacrifício ao Senhor é reverência ao Senhor, é dedicação ao Senhor, e é poder do Senhor sobre a vida daquele povo. Eu quero dizer para você nessa noite, o seu ministério, o seu chamado, segundo o propósito que Deus tem para a sua vida, tem sacrifício. E se não tiver sacrifício, não prospera. Ah, mas eu quero vida fácil, eu quero chegar ali, com todo perdão, vou colocar aqui pela questão da música, eu quero chegar ali e cantar. Mas você não pode chegar aqui e cantar, você não pode chegar aqui e dançar, você não pode chegar aqui e pregar, de qualquer jeito. Tem preparo? Tem que ter preparo, porque senão nada vai subir. Pode ser bonito, e a gente sabe que o Senhor usa as mulas para mandar as mensagens dele. Eu digo assim, Senhor, se em algum momento da vida eu estou sendo mula, me conserta. Porque eu me coloco diante de Deus dessa forma. Porque eu posso ser mula, naquele dia eu estou aperreada e venho aqui, ministro, tem salvação, tem libertação, tem tanta coisa, mas eu estou sendo mula. Eu não estou sendo agradável ao Senhor, mas a palavra, ela vai se cumprir para o propósito que ela tem para aquele dia. Entende, queridos? O Senhor, Ele quer sacrifício. Será que no momento, eu estava conversando com os jovens, vai dançar, vai cantar, se consagra ao Senhor, se prepara, porque quando você vem para aqui, você pode ser tomado no Espírito e adorar de uma forma como você nunca adorou.
Queridos, a técnica é muito boa, a técnica é muito importante, mas o mover do Espírito na sua vida, na minha vida, em qualquer área que você tem aqui no ministério, na igreja, é mais importante para Jesus. Faraó disse assim: não leva os bichinhos não, que eu não quero sacrifício. Porque ele sabia o que era sacrificar o Senhor. Sacrificar atrai a presença do Pai. Será que nós temos sacrificado ao Senhor? Será que nós estamos sacrificando parcialmente? Ultimamente eu estou em meditação com relação à minha vida espiritual. Porque eu vou dar conta, velho. Se eu morrer, eu quero ir para o céu. Já, se Jesus, eu desejo no meu coração, e Jesus sabe, eu acho que ele ri todo dia. Eu quero ser a geração do arrebatamento. Mas se o Senhor me recolher antes, eu quero que quando Jesus venha e levantar todos aqueles que foram para a sepultura, eu esteja na lista dos primeiros, dos que vão. Sabe por quê, queridos? Porque a gente tem que entender que isso aqui está se acabando. Nós vamos viver nesse mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos para o mercado comprar comida, nós vamos para a loja comprar roupa, nós vamos para a farmácia comprar remédio, nós vamos conviver com as pessoas, tudo isso. Mas o nosso foco é espiritual. Foco espiritual. Essas coisas vão ser acrescentadas por conta das nossas necessidades biológicas, físicas. Mas isso passa. Uma roupa envelhece. Uma comida é transformada, depois elimina em fezes, aquela glicose, todas as proteínas que são necessárias são consumidas, você tem que comer de novo. Aquele remédio é metabolizado e depois você tem que tomar aquela sequência de medicamento para poder manter a dose de ataque para o bicho morrer. A gente vai vivendo, trabalhando, ganhando salário que vai sendo consumido, pagando as coisas, mas o eterno é o eterno. Ninguém consome. Vamos viver aqui na terra, passando por tudo isso, mas nós precisamos construir lá. Ninguém vai sacrificar, não. Deus está dizendo nessa noite: eu quero que o meu povo se sacrifique a mim e por mim, naquele ministério, naquele chamado que eu tenho para a vida dele, segundo o propósito que ele tem para a vida de cada um. Louvado seja Deus. Aí depois que vem a praga das trevas, e vem a última. A praga da morte dos primogênitos. Vocês estão vendo que durante todo o passar do tempo, o inimigo estava ali montando estratégias de resistência, depois estratégias com palavras de sedução, entendendo que era Deus na vida dele, mas mesmo assim, Faraó não liberou o povo. Mesmo assim, nós encontramos o inimigo sobre as nossas vidas diante de 10 situações. Aqui são 10. Quantas situações você está encontrando de resistência ou de palavras que estão te distraindo para você desistir para aquilo que o Senhor chamou você para fazer? 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30? Eu não sei, mas Deus está dizendo nessa noite, vai ter um tempo que eu vou dar o meu basta. Mas para eu dar o meu basta, assim diz o Senhor, eu preciso que o meu povo esteja ciente do que tem para fazer, que tem que sacrificar por amor a mim e tem que seguir até o fim. E aí eu vou dar o grande livramento. E aí vem a praga da morte dos primogênitos, Êxodo 12. Eu vou ler do 29 ao 30. Êxodo 12 não, meu povo, acho que é 21. Porque a gente já foi... Não, Êxodo 12 mesmo. É 12, é isso mesmo. 29 e 30. Então, cadê Isis Maria? 29. E aconteceu à meia-noite. Lê aí. O Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Vocês viram, queridos? Agora Deus começa a eliminar, tirar da nossa vida os inimigos com morte. Satanás tem que ser enfraquecido, queridos. Mas para ser enfraquecido, a palavra do Senhor diz assim: submetei-vos a Deus. A gente não resiste ao diabo sem se submeter a Deus, não, viu? Porque as pessoas começam assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é assim, não.
A palavra antes diz assim, se submeta ao Senhor. E aí você ganha autoridade em Cristo Jesus para resistir ao diabo na oração, na persistência, no sacrifício. E ele tem que fugir da sua vida. Está escrito. Então, muitas vezes, as nossas vidas estão sendo bombardeadas porque a gente não está na posição de submissão ao Senhor. No sacrifício ao Senhor, entendendo o chamado do Senhor para as nossas vidas. E Ele começa a tirar da nossa vida os inimigos espirituais. E ainda vou mais além de pessoas que estão na nossa convivência, lá fora, que não trazem crescimento para as nossas vidas. Deus tira. De uma forma bem linda. E você nem percebe. Vai tirando, vai tirando. Fulano sumiu, né? Foi abençoado com outra coisa aí, mudou de cidade, mudou de faculdade, mudou de trabalho, saiu do seu foco. Sabe por quê? Cuidado de Deus com as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Queridos, depois disso tudo, ainda teve um negocinho para poder fechar. Moisés, quando viu os primogênitos, Faraó disse assim, vão-se embora. E o povo todo se reuniu, famílias, com seus pertences, e foram para onde o Senhor tinha mandado. Aí veio um repente de Satanás, e disse assim, agora eu vou pegar eles no meio do caminho e vou matar tudo porque eu estou com raiva. Até o último momento, Satanás vai querer tirar você do foco do seu ministério, tirar você do chamado, segundo o propósito que Deus tem para as suas vidas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que a sua persistência, sabendo que teve resistência do inimigo, sabendo que teve palavras de engano sobre a sua vida, e você permaneceu, e você sacrificou ao Senhor e pelo Senhor, no sentido de viver o seu ministério, segundo o propósito de Deus para as suas vidas, Ele abre o mar vermelho e destrói todos os seus inimigos. E você passa de pé seco, guardado pela forte e potente mão do Senhor. Que nessa noite você guarde esta palavra no seu coração. Qual é o seu chamado? Está na hora de você acordar e viver o seu chamado. O Senhor lhe chama para orar? Levante e vá orar. O Senhor te chama para adorar? Sacrifique-se e venha adorar. O Senhor lhe chama para dançar? Sacrifique-se e venha para dançar ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque nós não estamos fazendo para o homem. Nós estamos fazendo para o Senhor. Segundo o chamado que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, dentro do propósito que Ele tem para salvar vidas. Que Deus nos abençoe essa noite em nome de Jesus.